glória! Diná colocou aqui, ó, Isaías 43:19. Eu vou abrir sim, para ler pra gente receber. Isaías 43, versículo 19. Para mim e para vocês hoje. Pois estou prestes a realizar algo novo. Meu Deus. Vejam, já comecei. Não percebem? Meu coração, Diná. Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Eu creio. Ó, não percebem? Já comecei. Vamos orar, minhas meninas, porque nós servimos a um Deus que pode. Meu Deus. Ele está aqui. Quem necessita de oração? Eu e minha casa. Nós necessitamos de oração. Maravilhoso Deus, nesse momento nós estamos aqui uma vez mais na tua presença, te agradecendo pelo privilégio de estar aqui. Como é bom estar na tua presença, Jesus. Como é bom estar aqui, saber que tu estás aqui. Como é bom saber, Jesus, que a palavra é tua e o povo te pertence. Fica à vontade. Fica à vontade. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Tu conheces as perguntas. Tu tens as respostas. Tu sabes o que eu preciso ouvir. Tu sabes o que as minhas irmãs precisam ouvir. Jesus nos dá força para obedecer. Nos ensina a sermos fiéis a ti. Jesus, e fica à vontade nesse lugar. É só o que eu te peço hoje. Fique à vontade. Porque o povo é teu. O vaso é teu. A palavra é tua, tudo aqui te pertence, Jesus. Tu tens o domínio de tudo, em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, abram a Bíblia de vocês. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Linda é você, Márcia. Um beijo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 6. Depois de dizer isso, nós passamos 2 dias e eu não preciso voltar, né? A gente passou 2 dias, no 4 e no 5. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, chegou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora eu posso ver. Voltando para o versículo 6, e agora a gente vem destrinchando. Vocês lembram que Jesus estava caminhando quando ele viu um homem que era cego de nascença. Jesus viu um homem que não via. Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos olharam para Jesus e perguntaram imediatamente: mestre, quem pecou? Quem pecou foi ele ou os pais dele? Porque na cultura judaica eles entendiam que alguém que nascia com alguma deficiência, já nascia deficiente, era consequência do pecado dos pais. Então eles perguntaram: quem pecou, mestre? Foi ele ou os pais dele? Jesus vira para eles e diz nem ele, nem os pais dele, nenhuma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifestado através da vida dele.
Nós passamos por esse texto e a live sobre esse versículo está lá no YouTube. Justamente nesse texto. Está lá no YouTube. O Senhor dizendo para ele que isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifestado sobre a vida daquele homem. E no meio daqueles questionamentos das pessoas perguntando, dos discípulos perguntando, a resposta de Jesus foi o que a gente precisava de fato e de verdade ouvir e entender. Era o que a gente precisava ouvir. Nenhuma coisa nem outra. E Jesus fala que ele tem uma missão e ele precisa cumprir a missão. E logo em seguida, quando Jesus disse aquilo, Jesus foi lá, cuspiu no chão. E eu quero falar com vocês justamente sobre essa parte. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. Apareceu um comentário aqui inadequado. Eu bloqueei. Sempre aparece comentário de fake. Eu bloqueei o comentário e eu silenciei. Eu não sei se eu silenciei os comentários todos ou se eu silenciei apenas a pessoa que eu tinha bloqueado. Silenciei só a pessoa, não foi? Cláudia conseguiu. Então tá bom. Tudo certo. Já entendi. Fiquem orando. Isso aqui é campo de batalha, minha gente. Fiquem tranquilas. Eu tô acostumada com isso já. Tô só comentando com vocês. Vamos seguir. Uma parte que eu destaquei aqui e eu quero que vocês marquem. Jesus cuspiu no chão. Na cultura judaica antiga, cuspir em alguém ou cuspir na frente de alguém era um sinal de desprezo, era um sinal de repúdio, era um sinal de vergonha, de rejeição. É alguém passar por um mendigo, por um cego, por alguém em uma situação desprezível, cuspir no chão e mostrar que despreza. Tá desprezando a pessoa, que tá repudiando a pessoa. Essa era a cultura. Meu Deus. Eu gosto de Jesus porque para os fins ele tem os meios, não é? E ele cospe no chão. Os judeus que estavam olhando, conhecendo a cultura da época, os discípulos sabendo da cultura da época, eles podiam olhar para Jesus cuspindo no chão e dizer assim: oxe, tu tá vendo o que eu tô vendo? Jesus cuspiu no chão. Cuspir significa desprezar, significa rejeitar. Jesus cuspiu no chão. Tu tá vendo o que eu tô vendo? E amém, Tatiane. Um beijo. Mas eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Números, capítulo 12. Números 12, versículo 14. Quando Deus aparece na tenda e diz a Miriam e Arão e a Moisés. Vou postar no YouTube, sim. Carmen, vou postar, Carmen. E diz assim: quero encontrar vocês na tenda. Números, capítulo 12, versículo 14. Mas eu vou relembrar vocês o que foi que aconteceu. Miriam se incomodou porque Deus falava com Moisés. A verdade é essa. Depois tu lê o capítulo 12. Miriam se incomodou porque Deus falava com Moisés. E ela chegou para Arão e disse: tu visse, Moisés casou com uma cuxita. Uma mulher cuxita. Uma mulher que não é da nossa linhagem. E ela disse assim: acaso o Senhor fala apenas por ele? Começou a se incomodar. E não foi o suficiente o que estava no coração dela. Ela levou para Arão, para inflamar Arão. E a Bíblia diz que Arão e Miriam começaram a questionar por que era que Deus só falava com Moisés
e não falava com eles. Aí Deus, que desce pessoalmente para me defender e para te defender, a Bíblia diz que no mesmo instante, tu tem noção que Jesus te defende? Tu tem noção que tu não precisa de muita coisa, não precisa estar se justificando, porque o Todo-Poderoso, ele desce para te defender. A Bíblia diz que no mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão para a tenda do encontro, vocês três. Moisés não sabia de nada da conversa que estava acontecendo no bastidor. Mas o Deus dos bastidores, ele diz assim: eu sei o que eles falam nas tuas costas. Fica tranquila. Fica tranquilo. Quem desce para responder sou eu. A Bíblia diz que no mesmo instante o Todo-Poderoso marcou uma reunião na tenda. E quando ele marcou uma reunião na tenda, chegou Arão, Miriam e Moisés. Ele foi e bradou e disse: se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel a mim em toda a minha casa. Falo com ele face a face. Tu entende que Jesus te justifica, né? Então, ele responde. E Jesus diz, claramente, Deus diz, né? Claramente, e não por meio de enigmas, ele vê a face, ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali. Quem começou? Deus sabe tratar com quem começou o disse-me-disse. Deus sabe tratar com quem começou o motim. E ele vai tratar também com quem deu crédito a quem começou. Tu entende? Mas Jesus sabe fazer justiça. A balança dele é balança fiel. E por isso que eu disse ontem, tu não precisa pedir justiça. Não. Deixa na mão do Senhor, porque ele sabe como trabalhar. E a Bíblia vai dizer que a nuvem se afastou da tenda e Miriam ficou ali. Porém, quando Miriam ficou ali, a pele dela ficou branca como a neve, leprosa. Miriam ficou leprosa e Arão, que era sumo sacerdote, começou a clamar: Senhor, não deixe que isso aconteça. Por favor, não castigue pelo pecado que cometemos. E o Senhor disse... O Senhor foi e disse: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela. É nesse contexto que nós estamos. Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, ela ia ficar isolada durante 7 dias. Porém, agora ela vai ficar 7 dias distante do acampamento com lepra. Literalmente, era o Senhor dizendo: ela vai ficar escanteada fora do acampamento durante 7 dias, porque eu estou permitindo esse isolamento, que significa para ela como se o pai dela tivesse cuspido e ela estivesse impura. Então aqui é nesse contexto o que era o cuspir para os judeus. Quando Jó, no capítulo 30, versículo 10, ele diz que as pessoas cuspiam diante dele. Aí tu vai me dizer: sim, Glória, mas e aí, por que foi que Jesus cuspiu no chão? Para o fim, ele tem os meios. É muito interessante a forma com que o Senhor decide se levantar para fazer algo a respeito de alguém. Porque quando a sociedade olha e acha que é desprezo, porque a cultura vê como desprezo. Ângela, amiga de Águida. Águida mandou dizer que ama você. Um beijo. Enquanto a sociedade acha que é desprezo, enquanto a sociedade acha que Jesus te esqueceu, que Jesus te abandonou, a sociedade olha e diz assim: Jesus está cuspindo no chão para ele, para ela. Jesus está desprezando ele, está desprezando ela. Tu
Tu estás entendendo? Porque quem olha de fora vê tua situação atual e vê o que está acontecendo, diz assim: Jesus desprezou. A cultura diz que o cuspir no chão é desprezar, é vergonha, é rejeição. Tu entende? Meu Deus do céu, meu coração está queimando. As pessoas vão olhar de fora e vão achar que esse acontecimento é a vergonha, é o desprezo, é a rejeição. Mas eu vejo um Jesus que muda os tempos e as horas. Eu vejo o Jesus que tem o meio para os fins que a terra dá para alguém, sabe? Eu coloquei aqui: a princípio da atitude de Jesus em ter cuspido no chão diante daquele homem deve ter remetido o pensamento dos discípulos o que estavam acostumados a ver pela cultura. As atitudes de Jesus e as formas com que ele decide escolher fazer um milagre na vida de alguém causa indagação em nós. Como é que eu posso ver Jesus cuspir no chão e achar que ele está operando um milagre? Ele está cuspindo no chão. Eu vou achar que ele está me desprezando. Eu vou achar que ele está me escanteando. Eu vou achar que ele está me desprezando. Aí ele sentou eu e você aqui hoje para falar um ponto importante. Ele está convidando a gente: senta aqui que eu quero te ensinar algo que tu ainda não sabe. O DNA humano está no cuspe. O ato de Jesus cuspir no chão poderia transmitir uma visão de desprezo para quem estava do lado de fora, mas estudos revelam que a saliva humana contém DNA. O DNA encontrado na saliva contém as informações genéticas do corpo inteiro. Porque praticamente todas as células humanas possuem o mesmo código genético básico. É isso. Por isso que existem exames que são feitos de DNA pela saliva, de paternidade, por exemplo. Existem códigos humanos através da saliva. E é o Senhor dizendo para mim e para você: o que as pessoas acham que é desprezo, o que você mesmo acha que eu estou lhe desprezando, lhe envergonhando e lhe maltratando, eu quero lhe dizer nesta tarde que eu estou colocando o meu DNA em você. Deixe as pessoas acharem o que quiserem. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem pensar. Jesus cuspiu no chão. É o DNA de quem que está sendo cuspido na terra? Eu quero te dizer que foi Jesus que cuspiu no chão. Ele cuspiu na terra, né? Aí eu volto a página. A Bíblia diz: ele cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Jesus formou o homem. Formar, em hebraico, é yatsar. Yatsar. Y-A-T-S-A-R. Yatsar. Formou. Entenda. Nós agora fomos para Gênesis 2, versículo 7. Jesus tinha acabado de cuspir no chão. A multidão estava achando que Jesus estava rejeitando aquele homem. Mas havia DNA de Jesus. Está aberto, mas a gente vai fechar tudinho. Jesus fecha o que ele abre. As pessoas estavam pensando que Jesus estava rejeitando aquele homem. Preste atenção nisso daqui. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que Jesus formou o homem do pó da terra. Formou. Em hebraico, yatsar. A palavra transmite
A ideia de moldar, modelar, formar cuidadosamente, da forma como o oleiro trabalha com o barro. Eu quero que você entenda como o Senhor falou comigo. Em toda a criação, houve um haja. A liberação de uma palavra. Ele falou, haja luz e houve luz. Haja sol, no capítulo 9, os luminares, os répteis, os animais, as plantas, as árvores. Houve uma palavra. Mas acerca do homem, ele formou. Ele formou. Yatsá. Ele moldou, ele modelou, ele formou cuidadosamente e ele colocou a mão dele. Meu Deus, ele colocou a mão dele na terra para modelar o homem. Eita, Deus grande e fiel. Em João capítulo 9, versículo 7, nós vemos, versículo 6, nós vemos Jesus cuspir na terra. A terra, a matéria-prima, o pó, a minha matéria-prima, a matéria-prima da minha matéria. Tu entende? Nós fomos formados do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7 fala que foi de lá que ele formou. Ele fez uma argila e formou o homem e soprou a vida. Em João, capítulo 9, está o Criador de todas as coisas, a luz do mundo, agora cuspindo na terra. Porque só o pó seco é só pó. Tu entende? Que tu sem Jesus é só pó. Pó sem o DNA, sem a saliva de Jesus é só pó. Assopra e some. Tá entendendo? Mas o pó com a saliva de Jesus. Tu tá entendendo? Meu Deus. O pó com Jesus. Tem milagre. Tem vitória. Tem resposta. Tem infinitamente mais. Existe existe um sobrenatural, existe um extraordinário quando ele pega o que ele é e coloca em mim, que não sou nada nem tenho nada, porque pó sem saliva é só pó, sopra e some, mas pó com a saliva de Jesus é agente de milagre. Tu entende? Que eu e você com Jesus é instrumento. Eita, Deus grande e fiel que está aqui. E a Bíblia diz que ele cuspiu no chão, misturou na terra. Ele estava colocando o DNA dele em mim e em você. O que as pessoas estão olhando para mim, para você e tá achando que é vergonha, é rejeição, é abandono. O Senhor está dizendo, eu estou imprimindo o meu DNA em você. Você é só pó, Glória. Glória, você precisa entender que se eu não cuspir no chão, para misturar o meu DNA com essa sua matéria, você não rompe. Tá se entendendo? Você não vive o extraordinário. Você não vive o novo de Deus. Então, Jesus estava misturando quem ele é e o que ele tem. Quem é Jesus? João vai dizer no capítulo 8, versículo 12, ele disse, eu sou a luz do mundo, né? Aquele que crê em mim. A gente estudou sobre isso, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. João, em vários momentos, ele diz que Jesus é a luz do mundo. Um cego só vê escuridão. Um cego não tem direção. Jesus disse assim, só falar, vocês não estão entendendo não. Eu vou cuspir na terra. Eu sou a luz do mundo.
Se eu sou a luz do mundo e existe DNA na minha saliva, eu estou colocando luz na minha saliva. Através da minha saliva, está indo luz para o pó da terra agora. E eu vou untar os olhos desse cego. Era Jesus refazendo o globo ocular daquele homem. É muito forte. A gente precisa crer mais no Deus ao qual nós servimos. Porque ele refez o globo ocular daquele cego. E ele disse assim logo em seguida: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Tanque, água. Água, palavra. O enviado de Deus é Jesus. Ele estava recalculando a rota do cego para ele mesmo. Tu entende? Vá lavar-se no tanque do enviado. Ou seja, mergulha na palavra que sou eu, Glória. Mergulhe em mim. Se lava em mim. A água é a palavra. O enviado sou eu e a palavra é em mim. A todas as rotas que ele me deu me levam a ele. Tu tá entendendo? Venha pra mim. Você se lava em mim. Quando você lavar os seus olhos em mim, você vai conseguir enxergar. Tá entendendo? O que foi que Jesus fez nesse cenário? A Bíblia vai dizer que ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Eu até anotei aqui. O milagre já tinha sido liberado. Já tinha vida e luz através da saliva de Jesus no pó que representava eu e você. Representava o homem, a nossa matéria-prima. Já tinha vida sido liberada sobre a matéria-prima falho e frágil, que era o pó. E a luz já tinha sido misturada com a matéria-prima daquele homem. Mas Jesus não conta com preguiçosos. Existe uma palavra liberada da boca de Deus sobre a minha e a tua vida, não é? Então eu já disse isso e torno a dizer: a partir do momento que o Senhor disse que faria no mundo espiritual, já está feito. A partir do momento que o Senhor untou os olhos daquele cego, sim, ele já podia enxergar. Mas aprove a Jesus dizer a ele: vai e se lava na fonte, no tanque de Siloé. Vai no tanque do enviado. Ou seja, volta para mim. Eu vou evidenciar a palavra que eu liberei sobre a tua vida quando você se lavar em mim. Quando você se limpar na minha palavra, quando você mergulhar na minha palavra e viver a minha palavra. A palavra de Cristo é Cristo. Ele está dizendo assim: a palavra foi liberada e só basta você se lavar. Só basta você mergulhar. Só basta você obedecer. Ele não conta com preguiçosos. Então ele está dizendo para mim e para você: mergulha na palavra. Você vai ver a evidência dos milagres. Você vai ver a evidência do que faltava em você começar a ter. Porque faltava visão, né? Faltava visão. Josene disse, Ezequiel 46. Faltava visão e Jesus foi lá, trouxe a existência o que não existia, confundiu a lógica humana e fez infinitamente mais. Mas houve uma ordem, e existe uma ordem de Deus para mim e para você. Vai para o tanque, vai se lavar no tanque do enviado. Volta para Jesus. Mergulha na palavra que é Jesus. Gasta tempo com Jesus. E tu vai voltar a enxergar porque a palavra foi liberada. Na verdade não é voltar a enxergar, é passar a enxergar porque tu nasceu cego. Ele já deu uma ordem. Você só precisa obedecer a ordem. E a Bíblia vai dizer que vieram muitos questionamentos porque de fato e de verdade aquele homem começou a enxergar.
Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: mas não é aquele que mendigava? E quando eu estava meditando nesse texto, eu estava entendendo o Espírito ministrar no meu coração que as pessoas, elas sempre vão olhar o teu milagre e elas vão remeter ao teu passado e elas vão lembrar da tua vergonha. Ele está enxergando, mas ele mendigava. Ele mendigava. Não era aquele que mendigava? Se prepare, porque existe um antes e depois de encontrar com Jesus. E quando a gente encontra com Jesus e ele olha para nós e nós conseguimos enxergá-lo, os questionamentos virão, porque ninguém que encontra Jesus consegue ficar da mesma forma. Ninguém que vê Jesus consegue ficar do mesmo jeito. Então entenda, a partir do momento que você vê Jesus, a partir do momento que Jesus vê você, a partir do momento que Jesus trabalha em você, você é outra pessoa. E quem lhe viu antes, que está lhe vendo agora, começa a perguntar assim: mas não era ela que mendigava? Mas não era ela que bebia? Mas não era ela que se prostituía? Mas não era ela que traía o marido? Mas não era ela que tinha um caso? Mas não era ela que mentia, que roubava? Não era ela que era viciada? Eles vão sempre remeter à tua vergonha. Mas o importante é a glória do Senhor sendo manifestada no teu testemunho. Porque quando eles dizem assim: não era ela que mendigava passado e agora não mendiga mais. Não mendiga mais por quê? Porque se encontrou com Jesus. Não vive mais assim por quê? Porque foi encontrada por Jesus. E não existe vergonha mais, existe glória para Jesus que te encontrou. Tu entende? E a Bíblia diz que alguns diziam sim, outros diziam apenas se parece com ele. Então eu quero te dizer que vai ter uma multidão que vai dizer que é você, e vai ter uma multidão que vai dizer que se parece com você. Mas acerca dos questionamentos, eu preciso abrir a minha boca e dizer assim: sou eu mesmo. Quem mendigava? Era eu que mendigava. Era eu que vivia naquela esquina que vocês passavam e viam. Então era eu mesmo. Era eu que vivia na mesa daquele bar que fazia vergonha à família. Era eu mesmo. É da tua boca que precisa sair a voz que assume por onde andou. Eu não vou me esconder, não. A glória é do meu Deus. Eu vou abrir a boca e dizer: era eu. Aquele cego disse sim. Sou eu mesmo. E acerca disso perguntaram a ele: quem curou você? Quando perguntarem a mim e a você: quem foi que curou você? Quem foi que libertou você? Você precisa saber da glória a quem merece glória. Aquele homem abriu a boca e disse: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva. Aprenda a testemunhar direitinho, viu? O que foi que Jesus fez. Porque ele usou a impossibilidade, ele trouxe à existência o que não existia para te dar vitória e para fazer o milagre. Então, não venha maquiar o que Jesus fez, não. O que ele usou para lhe curar foi terra e saliva. Então, diga aos fariseus, ele usou terra e saliva. Tu acredita que ele cuspiu no chão? Todo mundo olhou para mim e disse a mim que ele estava me rejeitando, que era vergonha. Tu acredita? Ele deixou todo mundo achar que eu estava envergonhado porque ele cuspiu no chão. Aí ele foi lá e misturou o DNA dele com a minha matéria-prima e mandou eu mergulhar na palavra. Ele mandou eu ir para o tanque do enviado, ou seja, ele me deu uma ordem. Ele mandou eu me lavar. Tu acredita que quando eu me lavei, eu voltei a enxergar? Tu acredita que a matéria que ele usou foi literalmente a impossibilidade? Tu acredita que ele trouxe à existência o que não existia? É isso que a gente vai dizer a fariseu. Vem cá. Tu acredita que ele deixou todo mundo achar que eu estava envergonhado por causa que ele cuspiu no chão? Tu acredita que
ele deixou todo mundo pensar que ele estava me desprezando e que era para minha vergonha aquele cenário. Aí foi nesse momento que ele colocou o DNA dele em mim. E agora eu enxergo. Você precisa saber dizer sem maquiar. Saber dizer o que foi que ele usou para lhe trazer de volta. O que foi que ele usou para lhe levantar? O que foi que ele usou para fazer o milagre? Ele usou o DNA dele com a minha matéria-prima que não presta. E só passou a prestar por causa do DNA dele. Tu entende? Meu Deus, e foi isso que ele usou para me levantar. Foi isso que ele usou para tirar minha vergonha. E aí os questionadores começaram, os fariseus começaram a perguntar e perguntar e questionar e questionar. E você tem que estar pronta para os questionamentos. Eles vão trazer o passado desprezível daquele homem à tona para querer envergonhar. E ele diz a todos: sim, era eu. Os questionamentos vão vir, a perseguição vai vir, o abandono vai vir, porque eles não tiveram por satisfeitos e eles foram procurar os pais dele. E os pais dele, com medo de serem expulsos da sinagoga, disseram: pergunte a ele, que ele já é de maior, ele já tem idade suficiente de responder por si mesmo. Te prepara, que vai ter gente de perto. Vai ter gente de perto que não vai te apoiar por medo do que vai acontecer ao teu redor, por medo das pessoas que não vão aceitar o milagre que você vai viver. Então, se prepare. Tem gente que é de perto, que vai dizer assim: ela já é de maior já, ela já responde por si mesma. Por medo de ser expulso de alguns lugares, porque nem todo mundo vai aceitar o milagre que você vai viver. Tá entendendo? E a Bíblia diz que os pais dele, eles se afastaram. E a indagação continuou. A indagação continuou e aquele homem, ele tem uma característica que eu gostei muito. Ele é direto, ele é um pouco sarcástico, porque ele diz assim, eles perguntam novamente: mas o que ele fez? Aí ele diz: eu já lhe disse. Já sem paciência, ele tem um pouquinho de glória nele, sabe? Ele diz: eu já lhe disse. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso querem se tornar discípulos dele? Vê que resposta maravilhosa. Porque para questionador insistente, a gente tem que saber responder. E aí ele diz assim, eles dizem: sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde ele vem, de onde esse homem vem. E eles são os fariseus falando isso. E aquele homem diz assim: ele curou meus olhos e você não sabe de onde ele vem. Aquele cego estava dizendo assim: quem era que poderia curar os olhos de um cego de nascença, senão Deus? Como é que vocês vão abrir a boca e dizer que foi outra pessoa ou foi obra do maligno? Isso sou eu parafraseando e conjecturando. Se a única pessoa que poderia fazer por mim o que fez era Deus, e ele de fato e de verdade fez, se não o Messias, quem mais poderia fazer? O que o Senhor vai fazer por você? A tua resposta é: de onde ele me tirou, quem mais poderia me tirar? O que ele fez por mim, quem mais poderia fazer? As mãos estendidas no poço que eu me encontrava, quem mais poderia estender? Tu entende? Dê glória a quem merece glória. É Jesus lembrando a mim e a você: quando eu lhe entregar o milagre, abra a boca e diga: o que ele fez por mim, só ele poderia fazer. É a explicação que eu preciso. É a explicação necessária. E a Bíblia diz que eles expulsaram aquele homem da sinagoga. E esse texto é para amanhã. Se prepare para ser expulsa de alguns lugares. Se prepare para não ser mais bem-vinda
e nem bem vista em alguns lugares pelo que o Senhor decidiu fazer com você. Se prepare. Vamos orar, minhas meninas. Ele disse que é até aqui e é só amanhã o resto. Eu sou obediente e tu também. Vamos orar? Oh, meu amigo Jesus, que é fiel, que é grande, que usou a matéria-prima, Jesus, que é o pó da terra que eu sou, e misturou o que tem em ti, que é luz, é direção, é caminho, é saída, é salvação, é esperança. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se não tivesse, Jesus, o teu DNA em nós, não estaríamos aqui. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, blinda a nossa vida, Jesus. Faz por nós o que só o Senhor pode fazer. Que privilégio é viver contigo. Que privilégio é ouvir a palavra que vem de ti, saber que o Senhor não precisa de muita coisa, porque o Senhor é tudo. Então, se o Senhor cuspir no chão é o suficiente para me refazer, para trazer à existência o que eu não tenho, para fazer surgir o que eu nunca tive, o que eu nunca acessei, para que eu enxergue o que eu nunca vi, para que eu entre onde eu nunca entrei. Essa oração não é só minha, Jesus, essa oração é de todas as irmãs que estão ouvindo essa palavra nesse momento. O Senhor é o suficiente. Blinda a nossa casa, a nossa vida e os nossos. Guarda a nossa vida em ti, porque nós só precisamos de ti. Jesus, e que essa palavra dê fruto no nosso coração de maneira tal que a gente não venha esquecer que a única coisa que nós precisamos para nos colocar de pé é o Senhor. Continua conosco. Cobre o nosso coração e a nossa vida e faz o teu querer em nós, por nós e através de nós. Que a tua paz inunde a nossa vida. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Minhas meninas, estende tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, sobre si levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda a tua entrada e a tua saída. O pedido das camisas vai ser feito amanhã, então quem ainda não pediu, peça, vai para a fabricação amanhã. Essas camisas maravilhosas, com esse algodão maravilhoso, vestindo propósito. Tu dê uma olhada nos meus stories no Instagram. Tem um monte de feedback das meninas que receberam as camisas. E eu tô dizendo a vocês, é coisa boa. É algodão de primeira qualidade, de primeira. E vai com uma bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Então, pede a tua, divide no cartão, fala comigo. A gente envia para todo o Brasil. Meu Insta é do jeitinho que tá aqui, Senhora Glória Lima. Do jeitinho que tá aqui. Usa, tira foto e me marca. Deus abençoe a vida de vocês. E quem não conseguiu assistir a live toda, amanhã vai estar todinha postada no YouTube, tá bom? A palavra toda. Eu corto a parte da conversa. Eu boto só a palavra João, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fran, um beijo. Deus abençoe, eu amo vocês. Pede a tua camisa, abençoe esse projeto. E ora por nós, tá bom? Eu amo vocês. Até amanhã de meio-dia.